Continuarei. Tudo bem, foi bem história sem parar. Pequenas Grandes Guerreiras é um roteiro de histórias onde... Mentira, errei tudo. Continuo, volta aí. Nem sei o que eu quero falar. Não me zoa! É pra te acompanhar, né? É, esse é legal. Começa esse, daí eu entro. É. Doce e forte e linda, disse o Caio. E a Ritinha desse jeito. Uma vez eu ouvi uma menina falando que história de princesa é chato porque ela sempre acorda quando já passou a melhor parte da história e que elas nunca fazem nada sozinhas. Por isso, Pequenas Grandes Guerreiras vem trazer a história onde as nossas princesas são protagonistas de suas próprias histórias e vivem a sua aventura do começo ao fim, acordadas, bem acordadas durante toda a jornada. E essa história é pra você. Pamir era o nome daquela montanha que fazia fronteira com a China e o belo reino do Afeganistão. Já o nome do rei que morava naquele lugar, ninguém mais se lembra como era. A única coisa que sabemos é que ele era justo, valente e generoso, e governava com grande sabedoria as riquezas de seu reino. Por isso, todo o povo estranhou quando arautos reais anunciaram em praças, esquinas e mercados um anúncio que parecia incompreensível. Sua Majestade, nosso nobre e amado rei, ordena o que se segue. Alguém deve ir ao palácio, mas não pode estar vestido e nem sem roupa. Deve dirigir a palavra ao nosso nobre e amado rei, estando nem dentro, nem fora do palácio. E deve chegar ao palácio estando nem a cavalo e nem a pé. Se existir alguém capaz de fazer tudo isso, o reino estará salvo. As pessoas estranharam aquele pronunciamento. Algumas acharam que aquilo podia ser uma brincadeira de mau gosto. Outros disseram que podia ser uma charada, ou até mesmo que o rei tinha ficado louco. O tempo foi passando e aquelas palavras quase caíram no esquecimento. Porém, uma camponesa que vivia num lugar distante do reino ficou sabendo das ordens dos arautos reais e resolveu esperar o pai sentada na soleira da porta até tarde. Quando seu pai chegou, ela disse: "Meu pai, eu preciso ir até o palácio. Eu sei o que precisa ser feito para salvar o nosso reino." O pai ficou preocupado, mas ela o tranquilizou. E na manhã seguinte, ela pegou a estrada em direção à capital do reino. Caminhou durante 2 dias. O rei estava nos seus aposentos quando ouviu um alvoroço lá fora. Alguém que o chamava: "Senhor grande rei, venha para a porta do palácio. Estou aqui para salvar o reino." O rei desceu as escadarias e saiu diante do pátio principal, na frente do palácio. E ali se deparou com uma menina que tinha o corpo estendido na entrada do palácio, tendo as pernas para fora e os braços e a cabeça para dentro. "Estou aqui, majestade."
Dirijo-lhe a palavra estando nem fora, nem dentro do palácio. O rei percebeu que ela cobria o corpo apenas com uma rede, de tal maneira que ela não estava vestida, mas seu corpo também não estava nu, já que a rede o cobria. Então ele perguntou: como foi que você chegou até aqui? Pois eu deixei que uma cabra da montanha me conduzisse até a capital do reino. Quando me aproximei do palácio, me deitei no chão e segurei em uma corda que estava amarrada em seu pescoço e deixei que ela me arrastasse até aqui, de tal maneira que eu não vim nem a cavalo e nem a pé, cumprindo assim as exigências de sua proclamação. O rei ficou muito satisfeito com as respostas e a convidou para entrar e acompanhá-lo até a sala do trono. Quando lá chegaram, o rei confessou: há uma outra parte dessa história que ainda preciso lhe contar. Faz um tempo que um terrível demônio chegou no meu palácio e eu não tenho nenhum poder sobre ele. Ele tem me atormentado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E ele dorme numa árvore no jardim diante de meu quarto. Passei noites e noites acordado, andando de um lado para o outro, pensando em como vencê-lo. Foi então que percebi que ele fala dormindo. E certa noite, ouvi suas palavras claramente, que somente uma pessoa, capaz de cumprir algumas coisas estranhas, aquelas que estavam em minha proclamação, é que poderia livrar o reino de seu domínio. Há alguns dias ele voltou na sala do trono para ameaçar e me fez algumas perguntas. Dentro de 3 dias ele volta para saber as respostas. E se eu não souber, ele dominará não somente a mim, como o reino inteiro, para sempre. A camponesa sorriu e disse: pois eu vim ajudar, majestade. Quais são as perguntas? Muita atenção, que elas são muito difíceis. A primeira é: quantas estrelas existem no céu? Quantas estrelas existem no céu? No céu existem tantas estrelas quanto fios de cabelo na cabeleira de um demônio. Se ele duvidar, peça para ir contando estrela por estrela, enquanto arranca fio por fio de sua cabeleira. O rei sorriu e ficou satisfeito com a resposta, mas ainda estava preocupado. A segunda é ainda mais difícil. Preste atenção. O irmão é branco, a irmã é negra. A cada amanhecer, a irmã mata o irmão. E a cada fim do dia, o irmão mata a irmã. E os dois não morrem jamais. Só isso? Esse demônio não é nada bom com enigmas, majestade. É muito simples. O irmão é o dia e a irmã é a noite. O rei sorriu aliviado. Já estava mais tranquilo quando disse a última pergunta. Atenção. O que é maior que Deus? O que é pior que o diabo? Se gente viva comer, ela morre. E é o que gente morta come. Nada. Nada? Como nada? Nada, majestade. Nada é maior que Deus. Nada é pior que o diabo. Se gente viva comer nada, ela morre. E gente morta come o quê? Nada. O rei deu uma gargalhada, aliviado como há muito tempo não sentia, e esperou tranquilamente a visita do demônio. Ele, quando ouviu as respostas do rei, ficou furioso. Você ainda não se livrou de mim, pois eu só irei embora do palácio quando aparecer alguém capaz de me matar, e isso é impossível, pois eu só poderei ser morto por alguém que não seja nem homem, nem animal, que tente me matar nem de dia e nem de noite,
que me dê um presente que não é um presente, que não esteja comendo ou jejuando, e que a causa de minha morte não seja metal, ferro, fogo, corda, água e nem pedra. Dizendo isso, o demônio foi embora e novamente se aninhou na árvore do jardim. O rei ficou desesperado e mandou chamar a camponesa. A camponesa, quando chegou no palácio e ficou sabendo da conversa do rei com o demônio, ficou serena como sempre. Disse que o rei poderia ficar tranquilo e descansar à noite, pois ela teria que providenciar apenas um detalhe muito simples. No dia seguinte, na hora do crepúsculo, ela se posicionou embaixo da árvore onde dormia o demônio. Hora de acordar. Monstro, demônio, gênio, seja lá o que você for. É bom abrir os olhos, pelo menos irá morrer acordado. Agora é hora do crepúsculo, nem de dia e nem de noite. E eu sou uma mulher, nem homem, nem animal. E eu também lhe trouxe este presente. A jovem camponesa estendeu as mãos para o demônio e quando abriu, um passarinho saiu voando antes que ele pudesse agarrá-lo. Mas você deve estar comendo ou jejuando, disse o demônio. Nem uma coisa, nem outra, respondeu a camponesa. Estou mascando uma lasquinha de casca de árvore. O demônio sentiu uma raiva dentro dele e deu um grito que foi capaz de ser ouvido nas redondezas. No meio de sua enorme fúria, ele se desequilibrou e caiu da árvore. A queda foi fatal. A camponesa se aproximou do seu corpo disforme e monstruoso e disse: não foi flecha, forca, fogo, ferro, veneno ou água que matou. Morreu soterrado pelo peso de sua própria raiva. Quando desviou o olhar daquela figura horrorosa, se deparou com o rei, que estava radiante diante da cena. Ele se aproximou e disse: ainda tenho uma última coisa para lhe perguntar. Eu gostaria que você me dissesse o que eu estou pensando agora. A jovem sorriu e respondeu sem nem ficar vermelha. Gostaria que Vossa Majestade estivesse pensando em me convidar para ser sua rainha. As festas que se seguiram foram as maiores que aquele povo jamais vira. A comemoração da morte do demônio e o casamento do rei com aquela jovem, bela e inteligente ocuparam a vida daquele povo por muitos e muitos dias. Quando o rei e rainha finalmente estavam a sós em seus aposentos, ela pegou um pequeno documento de um baú e disse: Minha Majestade, eu só tenho um pedido a lhe fazer. Peço que assine este documento onde nele está escrito que, se por acaso algum dia eu for mandada embora deste palácio, eu possa escolher uma coisa, uma única coisa que levarei comigo como meu bem mais precioso. O rei pegou o pergaminho e assinou sem dar a menor importância para aquilo, pois a última coisa que ele pensava naquele momento era se separar daquela jovem extraordinária. O rei e a rainha governaram com muita sabedoria durante muito, muito tempo, sendo muito felizes. Porém, os conselheiros reais começaram a sentir inveja da rainha. Isso porque sua palavra era sempre ouvida em primeiro lugar.
E os conselheiros começaram então a contar mentiras e mentiras para o rei e envenenar o coração dele contra a rainha. Tanto fizeram que um dia, cego de desconfiança, em meio a uma briga com a rainha, ele a expulsou do palácio. Está bem, rei, meu senhor. Eu irei embora amanhã de manhã. Mas eu gostaria de pedir para jantar juntos essa noite, para nos despedir. O rei aceitou o pedido. E durante o jantar eles mal se falaram. E a rainha encheu a taça dele de vinho muitas vezes durante o jantar, de tal maneira que ele acabou adormecendo ali mesmo, durante o jantar. No dia seguinte, quando ele acordou, se sentia confuso. Aquela não era a sua cama. Aquelas não eram as paredes do seu quarto. Onde eu estou? Como eu vim parar aqui? Neste momento, a porta do quarto se abriu e apareceu a rainha, vestida com suas simples roupas de camponesa e os cabelos soltos. Olhou para ele e disse: Vossa Majestade se lembra daquele documento que você assinou na noite em que nos casamos? Onde nele estava escrito que se por acaso um dia eu fosse mandado embora do palácio, eu poderia levar comigo algo que eu considerasse como o meu bem mais precioso? Pois ontem, durante o jantar, quando Vossa Majestade adormeceu, eu pedi que alguns servos o colocassem numa carruagem e o trouxessem até aqui, na casa de meu pai, no meio da floresta. O meu bem mais precioso, o meu maior tesouro, é Vossa Majestade, e por isso o trouxe para minha nova morada. Naquele mesmo dia, o rei e a rainha voltaram juntos para casa e chegaram no palácio abraçados dentro da carruagem, conversando sobre os filhos que queriam ter e sobre os filhos que os seus filhos teriam, pensando que sua história não seria esquecida jamais. Vida longa, rainha. Há mais de 900 anos, no reino de Dangoba, no leste da África, vivia o rei Nedega com a rainha Napoko e sua incrível filha, a princesa Yenenga. Yenenga não era apenas incrivelmente linda, mas era também uma grande guerreira. Intimidados diante de sua presença. Yenenga era tão forte, tão habilidosa, que inúmeras vezes chegou a liderar o exército de seu pai, voltando sempre vitoriosa para casa. Foi por isso que o seu pai, que a amava profundamente e a admirava profundamente, passou muitos dias preocupado pensando como faria para entregar em casamento quando o momento chegasse.
Minha bela, doce e forte Enenga, disse seu pai, você não precisa de um homem. E tudo do que você precisa você já tem em nosso reino. E eu e sua mãe não seríamos capazes nunca de nos separar de você. Por isso eu acho que você não deve se casar. E Enenga, de fato, tinha tudo o que precisava no reino. E, de fato, se quisesse, não precisaria de um homem para viver ao seu lado. Mas tinha algo que fazia com que ela sentisse um enorme vazio dentro dela. Ela ainda não tinha descoberto e encontrado um grande amor. E Enenga ansiava pelo momento em que ela fosse conhecer alguém capaz de fazer o seu coração bater mais forte e de fazer com que ela sentisse borboletas no estômago. Ela sonhava que seria capaz de construir sua própria família ao lado do homem que ela escolheria para viver ao seu lado. E ela sabia que seu pai não mudaria de ideia, que ele nunca a deixaria se casar. E por isso ela ficou muito triste. Mas ela teve uma ideia. Ela decidiu plantar ao lado do palácio de seu pai um campo de milho. Sim, e assim ela o fez. Ela plantou um milharal imenso. E dali deram doces e suculentos milhos, capazes de fazer qualquer fazendeiro sentir inveja. Era fileiras e mais fileiras de milhos dourados capazes de atrair todos os olhares. O pai de Enenga ficou impressionado e muito orgulhoso da habilidade da filha e passou a se gabar da destreza de sua filha também na agricultura. Por isso, todos que o visitavam, ele convidava para ver o enorme campo de milho que ela havia cultivado. Porém, o tempo foi passando e Enenga, de propósito, parou de cuidar de sua plantação. E aos poucos, aqueles milhos que eram tão exuberantes e dourados foram apodrecendo e morrendo. O rei não compreendeu porque sua filha havia feito tal coisa. Por isso a convocou para uma conversa. Quando Enenga chegou, na sala do trono precisou reunir forças para enfrentar seu pai. E explicou que aquele campo de milho representava sua própria beleza e juventude. Meu pai, este campo de milho representa os meus sonhos e minha juventude. Você, não me deixando me casar, não me deixando ir atrás dos meus sonhos e das minhas vontades, está me negligenciando. E eu estou morrendo aos poucos, da mesma maneira que este campo de milho também está morrendo. O rei ficou furioso. Como ela ousava falar com ele daquela maneira? Como ela ousava desafiá-lo? Basta, Enenga, basta das suas conversas sobre casamento. Eu nunca vou deixar você se casar. E assim, mandou prendê-la em um quarto do palácio, até que ela mudasse de ideia, ou até que ele decidisse qual seria o seu castigo. E Enenga chorou por muitos e muitos e muitos dias. E ela não mudou de ideia. E o rei se manteve firme em sua decisão. E Enenga ficou presa por meses dentro de seu quarto. Até que um dia, um soldado responsável por mantê-la presa dentro do quarto escutou ela chorando. E ele teve muita pena dela. Ele achou que ela já tinha sofrido o suficiente. E por isso, estava decidido a libertá-la mesmo contra a vontade do rei. Para isso, ele precisava apenas organizar algumas coisas. Preparou uma roupa para que ela pudesse sair disfarçada do palácio e selou o cavalo que ela mais gostava. Ele também sabia que a sua traição custaria sua própria vida. E por isso, estava decidida a fugir com Enenga para um reino muito longe dali,
para que juntos pudessem recomeçar as suas vidas. Certa noite, ele entregou as roupas para Yenenga e eles montaram no cavalo e saíram em disparada. Cavalgaram por muito tempo, entrando em florestas, bosques, cavalgaram passando por árvores de uauas, pinheiros, baobás, cavalgaram noite adentro, sem parar e sem olhar para trás. Fugiram a toda velocidade. Os macacos e outros animais fugiam alarmados pelos barulhos que eles causavam no meio da floresta. Quando o dia estava quase amanhecendo, eles encontraram um riacho e resolveram parar para descansar e dar água aos cavalos. Estavam tranquilos naquele nascer do dia, quando escutaram um ruído atrás deles. Quando se viraram, Yenenga percebeu que eles estavam cercados por soldados maliques. Os maliques eram os maiores inimigos do reino de seu pai. Era quase impossível vencê-los. Até mesmo ela, a princesa Yenenga, tinha dificuldade em enfrentá-los. E eles também eram imunos. Yenenga só tinha um soldado para ajudar. Mas eles estavam determinados a sair dali com vida. Por isso lutaram. Lutaram com toda a força por suas vidas. Lutaram manejando suas lanças e espadas contra os soldados malignos. Lutaram bravamente por suas vidas. Yenenga conseguiu sair dali com vida. Mas o soldado que havia ajudado em sua fuga acabou gravemente ferido e morreu ali mesmo, como um grande herói. Yenenga, percebendo isso sozinha, montou em seu cavalo e saiu em disparada por quilômetros e quilômetros e quilômetros em direção ao norte, sem olhar para trás. Quando finalmente cruzou a última montanha do reino de Dangoba, Yenenga respirou aliviada por estar longe dos domínios do reino de seu pai. Ela encontrou então um enorme lago, onde resolveu parar para tomar água, lavar seu rosto, descansar seu cavalo, e resolveu deitar ali no gramado de olhos fechados durante um tempo, para respirar a sua liberdade e recuperar as suas energias. Quando Yenenga abriu os olhos, percebeu que não estava sozinha. Mas agora ela tinha um jovem caçador de elefante que a olhava com curiosidade. Yenenga ficou um pouco acuada e ele perguntou: "Qual é o seu nome? O que você faz aqui sozinha?" Yenenga mentiu o seu nome. Disse que não importava. Resolveu esconder a sua identidade pela sua própria segurança. Mas o jovem sentou-se ao seu lado e eles começaram a conversar. E ela disse que buscava um lugar para recomeçar a vida. E o jovem caçador de elefantes a convidou para morar perto de onde ele vivia. Juntos construíram para ela uma cabana e eles acabaram se tornando grandes amigos. Yenenga e ele conversavam todas as tardes por muito tempo e ele a tratava tão bem, de maneira tão respeitosa. E contavam antigas lendas daquela terra para que ela pudesse aprender a viver ali, onde ela havia decidido fazer a sua nova morada. É claro que não demorou muito para que ele se apaixonasse. Então ela resolveu dizer a sua verdadeira identidade. E o jovem caçador de elefante teve certeza que estava diante de uma mulher forte, digna e sábia. E sentiu sorte por tê-la ao seu lado. Eles então se casaram.